Eu quero te convidar para abrir sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 3. Juízes capítulo 3 e o versículo de 1 até o 11. Eu quero falar hoje sobre formando uma geração viva. Juízes capítulo 3, versículos de 1 a 11. Que diz assim. Quem achou aí? Quem não achou, diga socorro. Então todo mundo achou. Juízes capítulo 3, versículo de 1 a 11 diz assim: São estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel. Isto é, a quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filhos dos filisteus, todos os cananeus, sidônios, heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate, ou de Amate. Estes ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heveus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram as suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias a seus filhos, e rendiam culto aos deuses deles. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e aos ídolos, aos poste-ídolos. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou um libertador que os livrou, ou que os libertou, a Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, o mais novo e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Amém. Feche seus olhos aí. Pai, fale conosco nessa noite. Queremos ouvir tua voz, queremos ser confrontados por tua palavra, queremos confrontar os padrões que vivemos com os padrões da tua palavra, mas queremos ser desafiados pela tua palavra, queremos ser transformados pela tua palavra, queremos, ó Deus querido, viver os ideais do teu coração em nossas vidas. Por isso toca-nos com o teu poder, com a tua presença, no nome de Jesus, amém e amém. Esse texto de Juízes capítulo 3 nos dá base para o tema de hoje, formando uma geração viva. A Bíblia é clara no que diz respeito à história das conquistas de Canaã e das conquistas da promessa que Deus havia feito a Israel. A Bíblia fala que através de Josué, através do exército que Josué treinou durante o período que ele esteve no deserto, a Bíblia diz que eles entraram, possuíram a terra, conquistaram a herança que Deus havia lhes prometido, eles se apossaram do direito que era deles. Mas Josué morreu, e Josué, antes um pouco que Josué morresse, a Bíblia diz que o povo se estabeleceu na terra, mas alguns bolsões de resistência estavam presentes em toda a extensão da herança. Quando você lê o capítulo 1, capítulo 2 quando você lê o capítulo 1 e o 2 desse livro de Juízes, você vai perceber que Deus falou muitas vezes: olha, expulse
os inimigos, não deixe os inimigos vivos. Quando entrares na terra, não deixe ninguém vivo. Possua a terra, expulse os inimigos, para que eles convivendo com vocês, não os influenciem e não se torne para vocês um laço. Então Deus disse o seguinte: olha, quando possuíres a terra, extermine os inimigos. Esse era o conceito de Deus. Quando eu falo de formar uma geração viva, eu quero partir desse ponto. Eles não expulsaram os inimigos. E para Deus essa geração estava viva apenas por um tempo muito curto. Para Deus essa geração estava garantidamente morta. Para Deus essa geração estava viva por pouco tempo. E Ele sabia que era questão de tempo. Eu fiquei imaginando essa cena. Lendo esse texto, eu fiquei imaginando uma cena. Imagina o seguinte: quem aqui conheceu o Silvino? Quem conheceu o Silvino? Então vamos imaginar uma arena. Você está numa arena, com umas 300 mil pessoas em volta nas arquibancadas. De um lado está o Silvino, com aquele físico dele, né? E do outro está um leão. E de repente, alguém dá a voz de comando dizendo: eu vou soltar o leão. Quem você acha que vai sobreviver no final dessa luta, desse duelo? Silvino? Você apostaria nele? Todo mundo está apostando milhões de dólares. Você apostaria no Silvino? Já não vai apostar mais. Na verdade a gente sabe, é só uma brincadeira, mas a gente sabe que numa situação como essa, podia ser o Silvino, podia ser o Adonai, o Marcelo, o Marcinho, que o leão, se fosse o Marcinho então, o leão ia passar, era bem demais. Não é não, Marcinho? Ia ter carne para muito tempo. Na verdade, por mais que a pessoa seja forte, se ele não for um Davi, se ele não for um Sansão, o leão vai passar bem. Então, na verdade, Deus olhou para a situação e viu a nação de Israel povoando a terra, se estabelecendo, construindo casas, conquistando seus territórios, mas paralelamente os inimigos não morreram. Os inimigos continuaram vivos ali, habitando a terra. Então Deus falou o seguinte: é só uma questão de tempo, e esses inimigos vai minar todo o projeto que eu tenho com esse povo. É só uma questão de tempo. Então eu quero falar algumas coisas a respeito disso. Deus não queria que os inimigos ficassem vivos. Deus não queria que Israel habitasse com pessoas que fossem um inimigo em potencial. Deus não queria que Israel construísse experimentasse a sua promessa e construísse o seu futuro ao lado de pessoas que poderiam destruir tudo. Deus não queria isso. Mas como Israel não deu atenção à voz de Deus, como Israel não expulsou os inimigos, então o que Deus fez? Deus disse o seguinte: já que vocês quiseram que os inimigos ficassem, agora eu vou usar os inimigos para ensinar a vocês a guerra. Deus queria que o povo agora aprendesse os princípios da guerra. Eu poderia dizer como o Sun Tzu disse, né? Ele queria que o povo aprendesse a arte da guerra com os inimigos que coexistiam com eles. Deus falou assim: já que os inimigos não morreram, vocês vão aprender a guerra com esses inimigos. Não era uma boa ideia, mas era a única forma de Deus ensinar de forma didática os princípios dele a uma geração que não quis seguir os princípios que ele havia ensinado e estabelecido. Então no versículo 2 Deus fala assim: então é isso que eu vou fazer. Eu vou ensinar-lhes a guerra através desses inimigos. Então eu quero falar a respeito de uma geração que aprende a guerra, uma geração que aprende a guerra lidando com algumas realidades presentes diariamente em sua vida. Algumas
algumas realidades estavam presentes no dia a dia deles. Eles iam morrer inevitavelmente. E Deus falou: vou ensinar para eles essa guerra. Então vamos ver algumas coisas que essa geração teve que conviver. E são coisas que você tem que conviver no dia a dia. São coisas que vão fazer parte da nossa rotina. E Deus nos ensina a guerrear através dessas coisas. A primeira coisa que eles tiveram que conviver é com o silêncio de Deus. Eles possuíram a terra, eles conquistaram a herança que Deus tinha para eles, eles estavam vivendo os melhores dias da vida deles. Imagine você, depois de terminar um curso na universidade, depois de abrir um negócio e ter sucesso nesse negócio, depois de realizar os sonhos da sua vida, se estabelecer e fala assim: agora está tudo como eu sempre sonhei que tivesse, agora eu vou só desfrutar. Só que de repente, nessa conquista parece que Deus dá uma sumida, Deus dá uma desaparecida. Deus estava presente, mas o povo não podia percebê-lo. Porque a conquista, às vezes, ela prende a sua atenção. Você agora tem que plantar, tem que colher, você agora tem que construir, tem que negociar, tem que aumentar seu patrimônio, tem que realizar as coisas. E como está tudo na sua mão, você está tendo só sucesso. Então, eles se distraíram disso, se distraíram de Deus. Deus se tornou algo histórico na vida deles, mas não algo presente. A religião para eles se tornou algo apenas em nível nominal. Eles agora não tinham um relacionamento diário com Deus. Deus parece que deu uma sumida. Deus não fazia milagres mais. Não tinha mar vermelho se abrindo, não tinha rocha produzindo água, não tinha maná caindo do céu, não tinha milagre de espécie nenhuma, e o líder da nação morreu e não tinha ninguém que lhes ensinasse a palavra. Então cada um começou a cuidar da sua vida. Cada um foi viver dentro dos padrões que haviam aprendido com Josué, com Moisés e com a liderança em geral, mas eles não tinham mais uma referência, eles não tinham mais uma atividade diária de busca de Deus. Eles se tornaram pessoas nominais. E é interessante que esse negócio do silêncio de Deus, às vezes, quando você passa lutas, é complicado. Por exemplo, quando Jó foi provado, a Bíblia diz que o problema dele intensificava muito mais, mas Deus não falava nada, Deus não fazia nada. Você sabe que às vezes existem coisas e existem situações em que você gostaria muito que Deus falasse para você claramente: olha, é assim que eu quero, faça exatamente isso, e você busca e não tem resposta nenhuma. Por que Deus não responde? Sabe por quê? Porque no silêncio Deus nos ensina a guerra. É no silêncio que Deus nos mostra como é o nosso coração. É no silêncio que Deus mostra para onde a gente vai se conduzir quando a gente não consegue ouvir a sua voz. Foi o que aconteceu lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Deus fala o seguinte: olha, eu vou lhes provar para revelar o que está dentro do seu coração. Porque quando Deus não fala, queridos, alguém fala. Quando Deus não está falando, alguém faz alguma coisa, alguém procura uma iniciativa. Eu me lembro de uma história que aconteceu com Saul, e numa ordem que Deus havia dado para ele: olha, você vai e espera que Josué chegue, porque Josué vai consultar o Senhor, Josué vai oferecer o sacrifício, Samuel vai oferecer o sacrifício, e aí, então você pode ir guerrear, porque a vitória é sua. Aí ele esperou um dia, esperou 2, Samuel não chegou, ele falou: quer saber? Eu mesmo vou fazer esse negócio. Então, no silêncio, às vezes a gente sai, faz as coisas da cabeça da gente, e aí, nessa hora, a gente perde a guerra. Nessa hora, a gente bate com a cara na parede. Nessa hora, alguma coisa sai errado. E aí, as reações que nós vamos ter vai nos ensinar a guerra. As reações que nós vamos ter vai nos ensinar como guerrear. E aí nós vamos entender se nós vamos vencer ou se nós seremos derrotados. E que lições nós vamos aprender com isso. Deus fez silêncio, deixou o povo à vontade. A herança está aqui, as terras são suas, as árvores lhes pertencem, os gados lhes pertencem, é tudo seu. Fique à vontade, eu quero ver o que vocês vão fazer com isso. Aí as coisas começaram a acontecer. Eu me lembro de algumas histórias que eu li, de pessoas. Por exemplo, teve um homem crente,
se eu não me engano, na Inglaterra, um senhor já de idade. Ele era crente, mas ele jogou na loteria. E aí ele ganhou, se eu não me engano, cerca de 50, ou se eu não me engano, pode ser até 300 milhões, um negócio assim. E ele já era rico, então ele ganhou um valor muito alto. E aí, no início, ele ajudou a construir algumas igrejas, ajudou alguns crentes, mas aí de repente, o negócio começou a sair do controle. Aí ele começou a ir nas boates. Tinha noite que ele gastava dólares com mulheres, numa noite. É possível isso? É possível. Então esse homem começou a entrar num estado degradante. A família dele acabou, ele entrou em depressão. A neta dele, que ganhava uma pensão de $2.000 por mês, acabou usando muita droga e morreu de overdose. A mulher dele se separou, se matou, e ele foi ficando muito complicado, acabou se metendo em coisas erradas, foi preso, foi perdendo tudo, inclusive a fortuna que ele já tinha antes de ganhar na loteria, foi perdendo tudo. E aí, por último, agora, a última notícia que eu tive dele é que a mansão dele já estava hipotecada no banco, ele já tinha sido tirado, despejado da sua mansão, não tinha nada. Então, olha só, era uma pessoa que temia a Deus, era um crente, era bem de vida, era um milionário já, mas aí, nesse estado, ele podia fazer o que quisesse, e acabou jogando na loteria, ficou multimilionário. E agora a mulher dele o largou, os filhos, cada um se envolveu com uma coisa errada, a neta se suicidou, ele está preso, perdeu a mansão em que morava, está num estado muito pior. É nessa hora que Deus prova o nosso coração. O silêncio de Deus, querido, nos dá a oportunidade de tomar decisões em direção a Ele ou em direção ao buraco. E essa geração inevitavelmente caminharia numa direção errada. A nossa geração, ela tem caminhado numa direção errada. O Brasil está crescendo economicamente, o Brasil está crescendo culturalmente, o Brasil está sendo muito bem visto nas nações no exterior, o Brasil tem tido uma imagem muito boa fora do país, mas eu sei que todas essas conquistas têm levado muitas pessoas a se envolverem com pecados que antes não se envolviam. Hoje o crescimento econômico de muitas famílias tem trazido para dentro de casa o adultério, tem trazido para dentro de casa vícios e práticas que não se fazia antigamente, e às vezes uma nação vai crescendo no seu poder aquisitivo e vai caindo na sua condição espiritual, e a geração viva que Deus quer levantar precisa aprender a guerra, precisa aprender a entrar numa guerra e sair vitoriosa nela, precisa aprender a lidar com o silêncio de Deus e ter êxito no relacionamento diário com Ele. Essa nação não sabia disso. Uma outra realidade com a qual ela precisou lidar é que ela passou a ter que conviver, coexistir com o proibido. E eu coloquei proibido aqui entre aspas, porque na Bíblia não existe proibição. Na Bíblia não existe nada proibido. Deus lida com um ser moral que tem liberdade de tomar a decisão que quiser, de fazer o que quiser, de ir para onde quiser e de dar o destino que desejar para a sua vida. Deus não lida com marionetes, com robô. Deus lida com seres livres. Deus lida com pessoas que fazem o que querem de sua vida. Mas quando eu chamo de proibido, na verdade, a nação de Israel vivia na sua herança, na sua terra, na sua propriedade, mas lidava com nações que praticavam coisas que Deus abominava, e eles tinham que conviver com aqueles padrões, eles tinham que conviver com aquele estilo de vida, eles tinham que lidar com certos comportamentos que eles não conheciam no contexto da sua família. Era muito comum o homossexualismo, era muito comum a idolatria, o paganismo, era muito comum muitos deuses e casamentos mistos que Deus não aprovava. Era muito comum isso, e eles começaram a coexistir com um padrão moral, um padrão espiritual que eles não conheciam, que eles não tinham costume, e eles tiveram que aprender a lidar com isso. Então, queridos, é interessante que, por causa disso, eles perderam a convivência com três coisas. Primeiro, eles perderam a convivência com a palavra de Deus.
Não tinha mais quem ensinasse para eles a palavra de Deus. E quando você não tem quem ensina a palavra de Deus para você, qualquer coisa pode ser verdade. Qualquer coisa é verdade. Imagina que você não tem um padrão, uma referência. Então qualquer coisa pode ser verdade para você. Qualquer coisa pode ser aceitável, pode ser tolerável. De repente você é muito firme em relação a uma posição, e de repente alguém chega e te dá um outro ponto de vista, e aí você fala, por esse lado faz sentido. E é por isso que muita gente que nasceu homem virou gay. Por quê? Porque alguém lhe apresentou um outro ponto de vista. Alguém lhe mostrou uma outra opção, e ele falou, legal, gostei. E aí, como ele não tinha um padrão, uma referência, ele se envolveu com isso. É assim que uma pessoa nasce numa família moralmente estruturada, e de repente ele passa a ter padrões de comportamento que não tem nada a ver com o que ele aprendeu, porque ele não tem referência, ele perdeu a referência. E essa nação perdeu a referência da palavra. Josué morreu e não ficou ninguém para lhes ensinar. A outra coisa que eles perderam a presença de Deus. Deus não estava mais presente na vida dele, porque Deus não fica presente onde ele não é bem-vindo. Deus não fica presente onde ele não é convidado. Deus não está na casa de todas as pessoas simplesmente porque eles são seres humanos e merecem a bondade de Deus. Deus está onde ele é bem-vindo, onde ele é convidado, onde as coisas que são feitas dentro daquela casa lhe agradam. Aí ele fica ali presente. Ou então, onde uma família decide buscá-lo, ainda que tudo esteja errado, essa família abre o coração para Deus, então ele vai para lá e começa a mudar. Mas nesse caso aqui, ele não era bem-vindo, então a presença dele começou a se afastar. Eu me lembro que teve uma vez em que Deus disse a Moisés lá no deserto, ele disse, olha, eu não vou com vocês mais, eu vou mandar um anjo com vocês. E Moisés bateu o pé, entrou em oração, entrou na presença de Deus e disse, olha Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos tire daqui, não me faça sair daqui. Ele estava ali para garantir que a presença de Deus estivesse no meio deles. Mas esse povo aqui, ninguém se importava com isso. Ninguém nem sabia qual era o valor da presença de Deus, porque aquela geração morreu no deserto, e essa geração era uma geração de jovens, era uma geração nova, era uma geração que não sabia quem era Deus muito bem, eles não tinham noção da presença, da glória de Deus, eles não viram a nuvem de Deus lá no deserto, eles não viram a voz de Deus lá no deserto, e por isso não tinha nenhuma importância. Sabe de uma coisa? Para quem não conhece a presença de Deus, qualquer arrepiozinho que você sente está bom. Você lê um livro de Paulo Coelho e fala assim, legal, eu tô me sentindo tão bem, estou com um pensamento positivo hoje. Sabe por quê? Porque quem não conhece a palavra de Deus, que é espírito e vida, qualquer coisinha te ajuda. Sabe, te empurra para frente, uma frasezinha esotérica, um pensamentozinho qualquer, às vezes até pessimista demais, você olha para aquilo e fala assim, poxa, legal, hein? Isso aqui vai me ajudar muito no meu dia a dia. Então, esse povo não tinha referência da presença de Deus, e esse povo não sabia o que era milagre, esse povo nunca tinha visto milagre, e por isso, eles não se importavam de coexistir com uma infinidade de coisas que Deus não se agradava. Por isso eles começaram a aplicar em suas vidas padrões diferentes daqueles que Josué, que Moisés havia imprimido na vida deles. E normalmente quando você muda os padrões, você muda os resultados, não é verdade? Você muda o padrão e o resultado é diferente. Você muda o padrão moral e espiritual, e aí você vai ter experiências que você não conhecia, experiências diferentes que podem não ser agradáveis. E foi o que aconteceu com eles. Uma outra realidade que eles tiveram que conviver, falando desses 5 príncipes, é que eles precisaram formar a identidade deles. Uma geração precisa definir qual é a sua identidade. Teve um teórico chamado Erickson, que é um teórico do comportamento humano. Ele disse o seguinte, que ele elaborou 8 etapas do desenvolvimento psicossocial do ser humano, do adolescente, da criança. E ele disse que
para que uma pessoa forme a sua identidade, ela precisa integrar o passado com suas identificações e conflitos, ao futuro com suas perspectivas e antecipações. Normalmente você só forma a identidade quando você cria uma conexão entre o passado e o futuro, entre o que você está conseguindo identificar no passado e o que você está conseguindo enxergar no futuro. Então você começa a formar uma identidade, diz: olha, eu serei como foi o meu pai, eu serei como foi a minha família, eu vou reproduzir o modelo de caráter que tinha a minha família, eu vou reproduzir na minha vida o estilo social que a minha família viveu enquanto ela esteve aqui. Então você começa a construir uma identidade. E essa geração não tinha essa referência, porque não tinha quem ensinasse para eles. Eles estavam sem referência. Então eles construíram uma identidade muito complicada. Será que eles seriam fiéis ao que eles receberam? Será que eles seriam firmes em certos princípios inegociáveis? Ou será que eles afrouxariam o caráter, a moral? E foi o que aconteceu, eles acabaram se descuidando. Alguém disse que os estágios da formação de identidade passam por 3 etapas. A primeira é o desafio. Você é desafiado por alguma coisa, a ser fiel ou não. Você é desafiado a abrir mão de um princípio, de um valor, a tomar uma decisão. Então, esse é o primeiro passo, o desafio. O segundo passo é a opção. Você pode tomar uma decisão de aceitar um novo padrão ou de ficar com o padrão antigo, e aí você toma a decisão. E essa decisão vai dizer quem você é. É por isso que muitas pessoas em certos momentos da sua vida se convertem, porque tomaram a decisão de criar uma identidade nova, parecida com Cristo. E algumas pessoas em certos momentos da sua vida abandonam família, destroem casamentos, perdem a esperança, ficam sem referência, perdem os amigos muitas vezes e acabam com a sua vida, às vezes cortando os pulsos, pulando de uma ponte, ou às vezes se autodestruindo nos vícios, ou no estilo de vida degradante. É o que acontece com muitas pessoas. Então, queridos, em quarto lugar, a outra realidade com a qual eles tiveram que lidar é com o estado espiritual de apostasia. O que é apostasia? Apostasia no grego é apóstasis, que significa estar longe de. Esse povo foi degradando, foi caindo, até que eles ficaram longe de Deus. Muito longe de Deus, perderam completamente a referência de Deus. E esse estágio, o processo de degradação, passa por vários estágios. Quando eles ficaram longe de Deus, a Bíblia diz que eles fizeram o que era mal. Olha aí o versículo 7 fala isso. Eles se esqueceram de Deus, fizeram o que era mal. Por que uma pessoa que está buscando a Deus faz o bem? Porque Deus é amor. Mas quando uma pessoa se esquece de Deus, ela começa a fazer o mal. É o primeiro estágio da degradação, é quando a pessoa para de fazer o que é bom e começa a fazer o que é errado. Às vezes ele faz mal para ele mesmo primeiro, depois ele começa a fazer mal para a família dele, daí a pouco ele está fazendo mal para a sociedade dele. É o estágio de degradação dessa pessoa. Então eles fizeram o que era mal, porque eles estavam longe de Deus. Depois eles se esqueceram completamente de Deus. É um tipo de amnésia que uma pessoa pode passar por ela, uma amnésia espiritual. Ele se esqueceu de Deus. Como é que uma pessoa se esquece de Deus? Mas há pessoas que se esquecem de Deus, passam 30, 40, 50 anos e nem pararam para pensar: quem é Deus? Esse Deus existe realmente? Esse Deus pode falar comigo? Esse Deus pode me ajudar? Esse Deus existe realmente? Esse Deus tem poder para fazer alguma coisa por mim ou não? Eles se esqueceram de Deus. Talvez você conheça alguém que tenha se esquecido de Deus. Talvez você tenha sido alguém, talvez você seja alguém que em algum momento se esqueceu de Deus. E quando viu, fez um monte de besteiras. Um monte de coisas das quais você se envergonha. Você se esqueceu de Deus e de repente uma série de coisas erradas aconteceram. Porque quando você se esquece de Deus, você faz o que é mal, você não faz o que é bom. E aí eles fizeram o que era mal, se esqueceram de Deus. E a Bíblia fala que por último, eles renderam culto a outros deuses. Pensa num casamento.
O marido é apaixonado pela esposa, a esposa pelo marido. Aí de repente, o marido se esquece da esposa. Era para ele chegar para almoçar, não chegou. Esqueceu. Ficou batendo papo com a colega de trabalho. Ficou lá e tal, e quando ele viu, passou a hora, esqueceu. Aí beleza. Esse vínculo que ele criou com essa amiga, ou esse vínculo que ela criou com esse amigo, de repente foi aumentando, e quanto mais ele aumentava o vínculo com esse amigo, com essa amiga, mais ele se esquecia da esposa. Daí a pouco, ele fez o que era mal, ele adulterou com ela, ou ela adulterou com ele. E aí, depois disso, o resto é tudo consequência. Eles se prostraram diante de outros deuses, eles fizeram coisas abomináveis. A Bíblia diz que aquela nação queimava os filhos, lançavam os filhos no fogo para adorar a Moloque. Eles faziam isso e o povo de Israel começou a fazer também. Porque quando você perde os seus padrões, se esquece de Deus e começa a fazer o que é mal, um abismo chama outro abismo. O cara começa a tomar uma cervejinha socialmente, daí a pouco é um whiskyzinho, daí a pouco é um baseadozinho, daí a pouco é um pozinho branco, daí a pouco é uma pedrinha de crack, e daí a pouco ele está subindo para o cemitério, ou descendo, né? Isso acontece. Então foi exatamente o que esse povo viveu. E sabe qual foi a última realidade com a qual eles tiveram que lidar? A última realidade foi a ira do Senhor. Porque depois que uma pessoa lida com o silêncio de Deus de forma irresponsável, depois que ela coexiste com o proibido e se envolve com aquilo que deveria ser isolado da sua vida, depois que ela define a sua identidade e se rebela contra Deus, e então entra nesse estado de apostasia, fica longe de Deus, ela então passa a lidar com a ira de Deus. Foi o que aconteceu com esse povo. A Bíblia diz que, no versículo 8, então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim. Eu quero que você pare um pouquinho aqui. Talvez você, nesse momento, está revoltado comigo, dizendo assim, mas por que Deus fica irado com o povo dele? Deus não é amor? Eu diria que é pela mesma razão que você ficaria irado com a sua esposa ou com o seu marido, se um dos dois o traísse. Quem ficaria irado aqui? Levanta a mão só para eu saber. E por que Deus não pode ficar irado? Você ficaria irado se você soubesse que o seu filho te enganou. Ele disse que estava indo para a escola e na verdade ele estava indo para a boca de fumo. Qual pai ficaria irado aqui, só para eu saber? Qualquer um de nós ficaria irado, queridos. E Deus ficou irado. E o que Deus fez? Deus os entregou na mão de um homem chamado Cusã-Risataim. Por que eu estou enfatizando Cusã-Risataim? Diga comigo, Cusã-Risataim. Diga de novo forte, Cusã-Risataim. Sabe o que é Cusã-Risataim? É duplamente ímpio. Isso significa Cusã-Risataim. Quando uma pessoa esquece de Deus, quando uma pessoa faz o que é mal, quando uma pessoa se prostra diante dos ídolos, ele se torna duplamente ímpio. Ou seja, o estado dessa pessoa se torna quase que irreversível. A Bíblia diz que eles foram entregues durante 8 anos. Eles foram entregues por 8 anos a Cusã-Risataim. Agora, olha só o que a Bíblia diz. Que eles os serviram por 8 anos. Um povo que teme a Deus e que se esquece de Deus, e que faz o que é mal, e que se prostra diante dos ídolos, pode se achar em certo momento da sua vida, servindo a Cusã-Risataim por 8 anos. Como alguém pode servir a Cusã-Risataim? A ideia é o seguinte: você pode se achar escravo de alguma coisa que hoje você tem nojo dela, por 8 anos. Você fala assim, não, eu faço isso só porque eu ainda não tomei uma decisão.
Eu tenho pensado sobre isso, mas por enquanto eu estou fazendo assim mais por esporte, eu estou fazendo mais assim amistosamente e tal, mas de repente Deus pode ficar irado e te entregar a Cusã Risataim para que você o sirva, ou seja, Deus pode te entregar a um padrão duplamente pior do que esse que você está vivendo. Foi isso que aconteceu com essa geração. As pessoas vão se degradando, as pessoas vão se desviando, as pessoas vão fazendo o que é mal ao Senhor, as pessoas vão se entregando e de repente elas estão escravas de um padrão de comportamento dos quais ela tem vergonha, mas não consegue sair mais. Eu estava aqui orando 7 horas da manhã, quinta-feira, se eu não me engano, quinta-feira, e chegou um moço aqui na frente, parece que o nome dele era Fernando, e ele veio chorando, bêbado, 8 horas da manhã, muito bêbado, com a roupa suja assim de tinta, porque ele é pintor, e ele veio chorando, falou: ajuda, por favor. Você está vendo, eu estou bêbado, mas eu sou trabalhador, eu nunca quis ficar assim, mas eu não consigo largar a cachaça. Esse homem é escravo de um comportamento duplamente ímpio. Não que ele queira, não que seja o padrão dele, mas ele está escravo, ele está entregue a esse comportamento e só Deus pode livrá-lo. Diga comigo, só Deus pode livrá-lo. Sabe como Deus faz isso? A Bíblia diz que depois que eles serviram 8 anos, eles clamaram ao Senhor. Aqui começa a mudança. Você viu que a coisa foi só piorando. Quando a pessoa faz tudo que ela quer e vai e volta, ela está tranquila. Mas quando ela olha para si, vê que ela está escrava daquilo, aí ela fala: opa, eu quero sair. Aí não consegue mais. Aí ela clama ao Senhor. Ela clama a Deus: Senhor, me ajuda. A Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor e Deus enviou um libertador. Quando você clama ao Senhor, Deus envia um libertador. Foi o que aconteceu com esse povo. Deus entregou essa nação a Cusã Risataim, mas esse não era o propósito de Deus. Esse não era o sonho de Deus, assim como não é o sonho de Deus que você perca noites de sono, sofrendo com preocupações que te perturbam, que você se arrependa, ou que você sofra com decisões erradas que você tomou, com escolhas erradas que você fez, se envergonhe com tudo que você viveu e não sabe como sair dela. Deus não tem esse desejo, esse prazer, mas na verdade, quando uma pessoa está nessa condição, é exatamente nela que ele clama ao Senhor, que ela clama ao Senhor, e aí Deus envia o libertador. Deus enviou o libertador, e a palavra me chama a atenção quando o texto diz que eles ficaram 8 anos. Sabe por quê? Porque 8 na numerologia bíblica, 8 representa ressurreição. Esse número representa ressurreição. Então significa que essa nação passou por um estado de morte moral, de morte espiritual, de degradação absoluta. Mas quando clamou ao Senhor, Deus enviou o libertador que os ressuscitou. E aí a Bíblia fala o seguinte, que curiosamente o libertador era Otoniel, que era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe. O que isso tem a ver, pastor? Vou te dizer, Calebe, queridos, foi um grande conquistador, era um homem de fé, era um homem que quando toda a nação se desviou, a Bíblia diz que ele e Josué ficaram firmes, e Deus não destruiu a todos por causa de Josué e Calebe. Calebe, quando ele estava com mais de 80 anos, a Bíblia diz que ele estava cheio de vigor, ele entrou na terra dos valentes, dos Enaquins, e conquistou os gigantes, venceu todos os gigantes, tomou toda a terra. Então era um homem valente, era um homem conquistador, era um homem de fé, era um homem de promessa, era um homem fiel, que sobreviveu ao tempo para conquistar o que Deus tinha para eles. Então Deus levanta um libertador com o espírito de Calebe, filho de Kenaz, mas tinha o mesmo espírito de Calebe, e a Bíblia diz que Otoniel se levantou diante de Deus, e o Espírito do Senhor veio sobre ele, e a Bíblia fala, sabe o que, queridos? Que que Otoniel derrotou Cusã Risataim. Eu quero terminar nessa noite dizendo para você o seguinte: que Deus
para levantar uma geração viva, Ele derrama sobre nós um espírito de conquistador, como o espírito de Otoniel, um espírito de valente, um espírito de alguém que tem promessas e que luta pelas promessas, de alguém que não abre mão das conquistas, da herança, de alguém que busca lá atrás a sua herança, a sua identidade, para não se comprometer com uma geração que está caindo, que está se degradando. A Bíblia diz que ele derrotou Cusã-Risataim, a terra ficou em paz 40 anos, e a palavra paz é shalom. Deus trouxe shalom, Deus trouxe paz em todos os níveis para Israel. Depois, essa nação passou a reviver. Eu quero te dizer nessa noite, que Deus deseja levantar novos Otoniéis, homens e mulheres com o espírito de Caleb, com a identidade de Caleb, cheios do Espírito como foi Otoniel, comprometidos com o Espírito Santo, porque o espírito de Otoniel derrota a tirania de Cusã-Risataim. É o espírito de Otoniel, esse homem com a identidade de Caleb, que tem capacidade de derrotar o espírito de Cusã-Risataim. O que eu quero nessa noite com você, querido? Uma geração viva é uma geração cheia do Espírito Santo. É uma geração que busca referência mais atrás, lá em Caleb, lá na palavra de Deus, que não fica procurando contextualizações com o tempo presente para tentar justificar os pecados. Uma geração que se compromete com Deus, com a palavra de Deus, ainda que o mundo a chame de quadrada, ainda que o mundo diga, olha, vocês são muito esquisitos, vocês crentes são muito esquisitos, mas a nossa referência vem lá de trás. Nós somos esquisitos, sabe por quê? Porque nós não toleramos o homossexualismo dentro da nossa casa. Nós somos esquisitos, sabe por quê? Porque nós não queremos nossos filhos embriagados, batendo carro nas estradas aí, porque não tem referência dentro de casa. Nós somos esquisitos, sabe por quê? Porque dentro da nossa casa não vai entrar cocaína, não vai entrar crack, não vai entrar maconha, não vai entrar revista de mulher pelada, não vai entrar filme pornográfico, não vai entrar nada dessas coisas, porque nós somos a geração Otoniel. Amém? Nós somos cheios do Espírito de Deus, e o que vai entrar na nossa casa é a palavra de Deus, é a presença de Deus, é o shalom de Deus, a paz de Deus. É isso que vai entrar e vai fazer de nós uma geração viva. Amém? Fique de pé nesse momento. Nós vamos orar com você. Eu não quero estar debaixo da ira de Deus, eu quero estar debaixo da promessa de Deus. Eu quero viver os sonhos de Deus. Porque quando Deus quiser levantar um libertador, Deus vai me chamar, Deus vai te chamar. Porque você é Otoniel. Amém? Você tem o espírito de Caleb dentro de você. Você não abre mão dos seus princípios, da sua aliança com Deus. Você não vai servir Cusã-Risataim, coisa nenhuma. Você tem aliança com Deus. Amém? Mas eu quero nessa noite orar por pessoas que porventura queiram clamar ao Senhor para sair da tirania, do domínio desse espírito que o tem tornado talvez duplamente ímpio, o tem afastado de Deus. Eu quero pedir que você curva a sua cabeça agora, feche os seus olhos. Enquanto você ora, eu quero perguntar se tem alguma pessoa que quer entregar sua vida a Jesus, que quer aceitar o convite de começar uma nova caminhada com Deus, uma nova caminhada com Ele. Feche os seus olhos, ore pelas pessoas que aqui estão, porque Deus quer ministrar o coração dessas pessoas hoje. Deus quer tirar pessoas hoje do cativeiro. Deus quer tirar você hoje dessa solidão que você vive. Talvez enquanto eu estou falando aqui, o seu orgulho está falando tão alto dentro de você, dizendo, você nunca vai àquele lugar, você nunca vai levantar sua mão a esse Deus que o pastor Marcos está falando, você nunca vai ser um crente. Talvez você não seja capaz de lidar com esse orgulho, e você vai ser tentado a sair daqui hoje sem tomar uma decisão por Cristo.
Mas Deus te convida para corajosamente levantar sua mão e dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus. Onde está a primeira pessoa que vai entregar sua vida a Jesus hoje? Você que não é crente, quer ser crente em Jesus, levanta sua mão corajosamente, porque o Espírito Santo já te convida agora. Ele já te chama para tomar uma decisão por Jesus. Levante a sua mão onde você está. Comece algo novo com Deus. Comece uma nova caminhada com Ele. Ele te convida para mudar a sua história. Ele tem visto como tem sido difícil para você viver debaixo da tirania desse Cusã Risataim, desse tirano. Deus quer libertar você nessa noite. Deus quer te dar paz. Você não tem tido shalom na sua vida. Você não tem sabido o que é estar em paz na sua casa, o que é estar em paz na sua mente, na sua consciência. Talvez você está dizendo assim: mas quem contou minha vida para esse pastor? É o Senhor que te conhece, querido. É o Senhor que sabe quem você é, que te chama hoje para uma nova vida. Você hoje pode renascer. Você hoje pode ressuscitar dentre os mortos para uma vida abundante em Jesus. E Ele te convida hoje para fazer isso. Levante a sua mão onde você estiver, porque Deus quer mudar a sua vida. Eu te dou essa oportunidade hoje. Talvez possa ser a última que você vai ter. E Deus te chama hoje para começar algo novo. Levanta a sua mão agora, que eu quero orar por você. Tem alguma pessoa? Senhor, se nessa noite o Senhor quer salvar alguém, se nessa noite o Senhor quer tirar das garras desse tirano, Cusã Risataim, que o torna duplamente ímpio, aqueles a quem ele escraviza, eu te peço que o Senhor toque essa pessoa com o teu poder, que o Senhor faça essa pessoa saber que é com ela que o Senhor fala, que o Senhor faça essa pessoa entender que foi para isso que o Senhor a trouxe aqui, porque o Senhor deseja mudar a sua história, porque o Senhor deseja lhe dar uma nova vida, uma nova chance de começar tudo de novo, mas começar tudo com o teu governo, com a tua bênção. Pai, toca esse coração com o teu poder, quebra as cadeias que prendem essa mão e a torna tão pesada para se levantar e se entregar a ti. Ó Deus, que o Senhor envie o teu anjo, se for necessário, para ajudar essa mão se erguer, para ajudar esse coração se abrir, para ajudar esse joelho se prostrar e reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor chama essa pessoa para viver uma nova fase em sua vida, para ser uma geração viva. Em nome de Jesus, toque, Senhor, esse coração, toque essa vida com o teu poder, no nome de Jesus, no nome de Jesus.